Oi pessoal, hoje o Lifestyle TV está aqui no Shopping JK Iguatemi, em São Paulo, para falar de entretenimento. Mas não é qualquer tipo de entretenimento. Estamos aqui no Voyager, o mais moderno centro de entretenimento em realidade virtual do Brasil. E para falar de Voyager e falar de realidade virtual, teremos aqui conosco o Rodrigo Terra, que é sócio fundador e CEO da Árvore, criador do Voyager. Rodrigo, muito obrigada por ter aceitado o convite, por estar aqui com o Lifestyle TV. Gostaria de saber como que surgiu o Estúdio Árvore, o que vocês produzem? A gente acredita muito aqui no Brasil, na fase que a gente está hoje de mercado. Aqui no Brasil, principalmente, o grande ponto de acesso à realidade virtual, a essas tecnologias, ou o que eu gosto de falar que é além da tecnologia. A gente está falando de um novo meio de comunicação, um novo meio de entretenimento, né? Muito mais do que só uma ou duas tecnologias. É um conjunto de vários avanços tecnológicos, de muita inovação, mas a inovação de fato está sendo no tipo, no formato e no conteúdo do entretenimento, né? Aqui no Brasil, na área de entretenimento, a gente vai ter os arcades, eu acredito, né? Esses espaços, né? A gente não se denomina um arcade porque um arcade está muito focado em jogos, em games só. A gente é um centro de entretenimento em realidade virtual. Porque aqui é um espaço, o Voyager é um espaço de excelência em realidade virtual. O que é isso? Quer dizer, a gente tem de tudo. A gente tem games, né, jogos em realidade virtual. A gente tem jogos em simulador em realidade virtual, que é um outro tipo, já é uma outra camada de imersão para dentro. A gente tem experiências imersivas multissensoriais, que é do nosso estúdio Árvore, o Belief, que está aí, que espero que você seja a primeira com certeza vou adorar. E é incrível porque ela realmente mostra o que é realidade virtual para a gente de fato. O que é esse novo formato de entretenimento, ou esse formato de conteúdo que a gente está falando? Então o Belief para a gente é um cartão de visita para mostrar o que é VR de fato, que não é só digital, não é só óculos. Ele não briga com a realidade física também, ele conversa. Então os centros de realidade virtual ou os arcades aqui no Brasil vão ser, a gente acredita muito que são os espaços onde as pessoas vão ter o primeiro contato. E por um motivo muito simples, né? E nos anos 90, no final dos 90, a gente não tinha banda larga em casa, né? Sim, com certeza mudou muito, né? A gente não tinha banda larga em casa e a gente começou a ter as lan houses, né? Espalhadas no Brasil inteiro, empresas franqueando, né? Os cybercafés e as lan houses, né? Verdade. Então, né, a gente não tinha isso dentro de casa, né? Os computadores ainda não estavam tão baratos quanto está hoje, né? Um laptop custa 800, 700 reais. A gente não tinha isso, né? Há 15 anos atrás, verdade. 18 anos atrás, né? Então, parece mentira, mas... E já faz, né, 18 anos, né? Quase 20 anos que a gente está falando desse momento. A gente não tinha. Então a Lan House era o espaço em que você ia para usar a internet. O Cybercafé era o lugar que você ia para usar a internet, né? Então os centros de VR e os arcades, né, os arcades VR, são as novas Lan Houses, são os novos fliperamas, né? Então assim como a tecnologia foi barateando, o computador foi barateando, o celular foi barateando, a gente teve um barateamento da tecnologia, um alcance, né, maior da população para ter esse tipo de coisa dentro de casa. A banda larga barateando, poxa, então... propiciou mudanças. Total, né? A gente não precisa nem discutir o que mudou, né? A internet de lá para cá, saiu do computador, foi para o telefone começou a ficar barato, o smartphone ficou mais barato. Então, existe esse movimento. Então, a gente acredita muito que os centros de realidade virtual serão as novas lan houses até que esse movimento ganhe corpo. E a gente acredita muito no modelo do centro porque tem coisas que você não vai conseguir ter em casa. Mesmo depois. Com certeza, equipamento é diferente, é grande também. Simuladores, não é nem digo óculos, os óculos estão diminuindo, ele vai ser igual um óculos normal de grau. Isso num futuro muito próximo, assim. A gente acredita que nos próximos 5 anos a gente já vai ter um óculos mais fininho e que não vai pesar quase nada e que vai ter o poder de computação do último iPhone. Vai ser mais comercial, talvez com preço mais atraente. Com certeza vai, com certeza vai. E vai popularizar, vai vir aqui no Brasil, as pessoas... Né, a gente brasileiro é afoito por tecnologia, adora tecnologia, né? Então assim que a gente começar a ter esses produtos mais baratos, eles vão estar na casa das pessoas. E vamos combinar, isso é uma opinião super pessoal minha. Celular é um negócio que você vai, ele dá dor na coluna, né? Você fica mexendo aqui na cabeça. Aí você fala, pô, se eu tiver um óculos fininho,
em que eu converso com ele, mando minha mensagem, ou eu escrevo alguma coisa aqui, e eu estou olhando, mas eu estou ainda na minha própria realidade, eu não estou tão fechado e, né, aqui assim com dor na coluna, mas eu tenho agora as informações no mesmo espaço que eu tenho, o espaço que eu sento, com o espaço que eu toco. Poxa, imagina o impacto que isso tem na mudança da forma de viver, né? Da mudança da forma de se comportar no mundo, né? Na forma de se comunicar com o mundo. Só que vão existir coisas que é impossível você ter em casa. Simuladores, a experiência é outra. Robótica, assim, uma robótica mais avançada, né, com a parte, principalmente na área de entretenimento, né, a gente falando especificamente de entretenimento, vão ter muitas coisas que esses arcades ainda vão oferecer para as pessoas que não vai dar para ter em casa. Quando o óculos for baratinho, com certeza nos centros você vai ter uma experiência muito mais muito diferente do que você pode ter em casa. Vai evoluindo também, com certeza, né? Total. Agora, e aí, eu falei um pouquinho do impacto no entretenimento e olhando também para o impacto nas outras indústrias, né? Meu sócio Ricardo, ele tem uma frase que eu acho ótima, que é assim, o negócio chama realidade, né? Realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista. Se ele tem realidade, então ele afeta a realidade como um todo, né? Então a gente, é uma boa colocação, com certeza. A gente tem as indústrias todas aí, desde medicina, a medicina é uma delas que está usando muita pesquisa em realidade aumentada e realidade virtual para treinamento e realidade aumentada para cirurgia, por exemplo, né? Você conseguir botar um óculos, você está com o paciente na sua mesa de operação e você ter acesso ao exame, né, a ressonância, tal, na hora, colocado junto com o paciente. Então ele Olha que curioso, né? Não sabia disso. Pois é, agora existem várias pesquisas, inclusive no sul do país tem algumas clínicas e alguns hospitais que estão com essas pesquisas, inclusive usando esses óculos para a cirurgia. No sul, aqui em São Paulo, Minas também, tem alguns... Diminuindo a margem de erro, de diagnósticos, né? E etc. Pois é, e fica muito menos invasiva, né? Porque com certeza. Você não precisa abrir para descobrir o tamanho do problema, porque você já descobriu no exame e quando você tendo o exame colocado bem coladinho no seu corpo ali na mesa de cirurgia, você, em realidade aumentada, você tem acesso àquele exame em 3D, né? E o médico e o cirurgião já sabe exatamente qual é o tamanho daquilo que você precisa mexer ou onde que você precisa exatamente enfiar a agulha para ter acesso àquilo ali. Então imagina a revolução que não vai ter a medicina com isso. É só o começo, né? Isso daí é um universo incrível, extraordinário. Né? Fora a engenharia, né? Simulação de construção de prédios, construção de mega construções, que você tem que ficar muito no papel aqui no projeto e na imaginação, né? Agora esse projeto vem para o óculos e... Vem a vida, né? Ganha a vida na sua frente, de verdade, né? Colocado junto com a realidade, né? E outras indústrias, imagina, a parte de planejamento de agricultura também vai ser uma área que vai revolucionar bastante, principalmente na parte de simulação. E praticamente todas as indústrias, para não falar todas, vão ter algum componente que vai usar a realidade. Aí falando da tecnologia em si, vão ter um componente de realidade virtual. Ou realidade virtual aumentada, realidade mista, que tem, né, tem umas diferencinhas aí uma com a outra, mas qualquer área vai ser impactada por isso. E tem uma frase no web de vocês que eu gostei muito, que fala, você sabe, art exists because life is not enough, né? A arte existe porque a vida só não é suficiente. Existe arte na realidade virtual? Existe. Existe e é aquilo que a gente estava conversando. Realidade virtual, se você tem alguma coisa na realidade que impacta, né, a sua realidade, ela também vai existir na realidade virtual. Então a gente tem muitos projetos, né, que tratam, projetos artísticos mesmo, né, principalmente os festivais de cinema, né, que hoje tem praticamente todos os festivais de cinema hoje têm a sua área dedicada à realidade virtual. Né? Tribeca, Sundance, Veneza, Locarno, Cannes, o Oscar já deu um prêmio para um projeto de realidade virtual artístico do Yan Hitu esse ano. Recentemente isso. Ele recebeu no finalzinho do ano passado, mas foi valendo para esse ano, ele recebeu para o Carne Arena como inovação no meio da narrativa cinematográfica, né? O último Oscar desse foi dado há 20 anos atrás, mais ou menos, para o John Lasseter, que foi o criador da Pixar.
e ele ganhou por Toy Story. 20 anos depois... Demorou esse tempo. Demorou para ter um prêmio de reconhecimento, né, de Innovation Achievement, né, de você conseguir conquistar um espaço novo dentro da narrativa cinematográfica. Então até o Oscar já se rendeu. Aí você tem o Emmy, você tem uma série de outros grandes prêmios e festivais incorporando a realidade virtual como uma linguagem já nova e mais dentro desse universo artístico cinematográfico também. É comunicação pura, em todos os aspectos. Em todos os aspectos. E arte, não só a arte cinematográfica, né? As artes plásticas também, né? A gente está aqui num momento tendo a SP Arte Foto aqui do nosso lado e tem realidade virtual lá dentro, junto com grandes fotógrafos. Está lá estão lá obras que flertam o diálogo com a fotografia documental e a realidade virtual. A gente tem, eu falei do Carne Arena, né, que é uma experiência, é uma narrativa imersiva documental em que você vive o papel de um imigrante mexicano no momento de pular o muro. Então você tem os momentos antes de pular o muro e os momentos pós pular o muro. É incrível. Você pode se colocar no lugar direitinho da pessoa. Da pessoa, né? Então, o VR, né, a realidade virtual, ela tem o poder de colocar presente em momentos e espaços, né? Existe uma grande obra da Noni de la Penha, que é considerada a madrinha da realidade virtual no mundo, da nova realidade virtual, né, na parte de conteúdo, que chama Projeto Síria, em que você está em Alepo, no momento da explosão, na hora que caiu uma bomba. É uma reconstrução, uma simulação de um fato que aconteceu mesmo, só que a maneira como você se conecta com aquele momento é tão impactante, a empatia que você total. Gera é assim, não tem outro meio de comunicação capaz, ou um outro meio artístico capaz de provocar esse tipo de mexer sensação. Com as emoções dessa forma, e todas as emoções, né? Em todos os sentidos, na verdade. Não, tudo. A realidade virtual, aí eu falo muito nas minhas palestras, enfim, que a gente sai do mundo audiovisual plástico para ir para o mundo multissensorial cognitivo, porque o cognitivo tem a ver com o pensamento, tem a ver com a percepção do mundo. E a gente não percebe o mundo só com os olhos e com os ouvidos, né? A gente percebe o mundo com o tato, percebe o mundo com o cheiro, percebe o mundo com as forças que dizem que a gente ali está presente, outros sentidos, né, que compõem a nossa percepção humana. Então a realidade virtual ela vai muito além do audiovisual, ela realmente é um meio de comunicação que vem para trabalhar muitos outros sentidos, por isso que a simpatia é muito mais forte. Muito mais forte. Então, o meio artístico pode se beneficiar muito. A capacidade de criação é imensa, né? Infinita. Porque a alma... É uma explosão da alma. A arte, na verdade, na minha concepção, é difícil definir, mas seria uma explosão da alma, dos sentidos. Então, imagina o que por exemplo, essas experiências que a gente tem imersivas, que eu estou, né, vou fazer uma agora no segundo bloco, é capaz de trazer. Então, aqui no Voyager a gente tem uma que chama Life of Us, que eu adoro. Que foi a primeira experiência que ganhou Sundance ano passado, né? Ela é de um estúdio chamado Within, um dos precursores da realidade virtual. Ela conta a história da humanidade de uma forma bem curtinha, mas ela te coloca de uma maneira tão bacana, que eu recomendo super você fazer, depois da nossa, do Belief. Ela coloca você no papel de entidades que viveram ali momentos da história da humanidade, né? Então você entra no corpo de um macaco, depois entra no corpo de uma ameba, depois você entra... E ele brinca com isso. E ela é um dos exemplos, depois do Belief, que eu acredito que sejam mais interessantes para tudo que você pode explorar como uma narrativa e como uma obra de arte dentro de realidade virtual de fato, né? O que é aquilo? Aquilo não é um jogo, aquilo não é um filme também, mas ela tem elementos de jogo, você brinca com voz, você brinca com movimento, você brinca com uma série de coisas interativas, mas não é um jogo. E ao mesmo tempo está te colocando algumas questões ali, né? Eu acho que muito trabalho artístico tem a ver com você falou da explosão da alma, né? De um êxtase e questionamento, né? Eu acho que a obra artística aqui não questiona nada, não também. Você trazer um questionamento, seja um questionamento emocional, questionamento racional, mas
E isso com realidade virtual você consegue atingir num nível que é o que me faz fazer isso todo dia. Eu acho que também são as defesas, a gente baixa as defesas, porque é tão, eu não sei, estou imaginando, mas pelo que você está falando, toca tão fundo que você não tem como ficar racionalizando tanto a tua experiência. Então é só sentimento, é só... Eu acho que tem muito a ver com a forma, não como a gente se comporta dentro de uma sala de cinema ou de uma galeria de arte, mas tem a ver como a gente se comporta na nossa vida cotidiana. O palco dali, da realidade virtual, tem muito a ver com como a gente se relaciona na nossa vida diária, né? Um exemplo disso, né? Ao invés de eu ter uma atitude passiva, né? Eu chego dentro da sala de cinema, sento na cadeirinha, eu vou assistir um documentário, ou vou assistir um filme de arte, ou vou assistir um filme de autor, alguma coisa, mas eu estou numa atitude em que eu estou aprendendo, né? Eu estou recebendo aquela informação, estou refletindo, mas eu não estou... né? Meu corpo está numa posição passiva. Na verdade. A partir do momento que eu tenho uma proposta ativa, quer dizer, o que eu faço influencia de alguma maneira aquilo que está acontecendo, eu já saio desse modelo e eu falo, opa, peraí, isso é muito parecido com vida real, né? Só que eu estou dentro de um universo fantástico, eu estou dentro de uma obra incrível, pintada em realidade virtual em 3D, e eu estou vivendo aquele momento de uma maneira diferente. É aí que está. Eu acho que tem uma coisa muito legal que você falou de story living nesse caso, né? Que é a arte, entretenimento se beneficia muito do story living, que as experiências imersivas, a gente como criador cria as experiências, né? A gente propõe experiências para as pessoas, mas a vivência que elas vão ter é única e exclusiva. Cada um tem a sua, cada um cria a sua arte também. Cada um cada um vai ter uma autotransformação depois daquilo, né? Então é como a gente ir para um destino turístico, né? Eu queria muito ir lá para os canyons lá do sul, que eu já fui, incrível. Eu falei, puxa, né, é muito assim, você ouve falar, você vê na internet, você fala no WhatsApp, você pega foto, você pega todas as informações e você constrói, né, na sua cabeça, e todo mundo fala, olha, a experiência é assim, a experiência assada, então você já meio que montou mais ou menos, você sabe como é que é a experiência do canyon ali, né? Tem uma coisa um pouco preconcebida. Pois as experiências são, né, de qualquer maneira, elas são preconcebidas, só que a vivência ela é única, né? Verdade. Então, quando eu fui para lá e vi aquela exuberância da natureza ali, eu falei, gente, aquilo me impactou de alguma maneira muito única, né? Na realidade virtual é a mesma coisa. A gente propõe um universo, né? A gente propõe um mundo e a gente popula esse mundo de histórias, né? Só que quem vai contar a própria história é a pessoa que está lá dentro e vivendo aquele momento. Então essa que eu acho que é o grande transformação e impacto nas artes, no entretenimento e principalmente nos meios narrativos. Né? Que ótimo, muito bom falar contigo. Obrigada. Agora no próximo bloco vai ter experiências em realidade virtual com Clarissa Rossato aqui e eu vou falar mais sobre o Voyager, como que vocês podem chegar aqui e tudo mais. Então não saia daí. Oi, gente, você sabia que lugar de arte não é só na parede? Então, pensando nisso, a artista plástica passofundense Nádia Rossato criou uma coleção incrível de objetos de arte para vestir e usar. São capinhas de celular, canecas, bolsas e muito mais. Venha conhecer a arte de Arte Nádia. Vendas no site nadiarossato.com.br ou pelo número no seu vídeo.
Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso segundo bloco do Lifestyle TV aqui em São Paulo, no Shopping JK Iguatemi, no Voyager. Eu tenho aqui comigo o Santiago. Santiago, explica pra gente como é que funciona o Voyager e o que é, o que vocês oferecem. Claro, nós somos um espaço de entretenimento em realidade virtual. Na nossa área interna nós temos mais de 20 experiências, todas interativas e imersivas. Entre essas experiências nós temos alguns simuladores, sendo eles de corrida e de remo. Temos também experiências cinematográficas contemplativas, como o Cirque du Soleil, do espetáculo Dreams of O, que particularmente é um dos que eu mais gosto. Nós temos também experiências exclusivas que os nossos desenvolvedores quem criaram. Temos uma experiência chamada Belief, que é considerada também uma experiência sensorial. A partir do momento que você coloca o óculos, você se torna um explorador ou uma exploradora. Tem uma folha que é sua guia, você tem que segui-la e a partir deste momento, coisas que você vê na realidade virtual, você consegue sentir na realidade mesmo, na vida real. É muito bacana. Temos também Jousting Time, que é exclusivo nosso, que é uma batalha medieval. Temos 2 celas de cavalo de verdade na área interna. Olha que beleza. Muito bacana. Essa é uma, assim, as pessoas gostam bastante. Cada pessoa sobe em cima de uma cela, tira Joaquim Pô em realidade virtual. Quem ganha começa escolhendo a sua arma, cada um escolhe 3 armas e a partir disso faz a batalha medieval. Entretanto, o mais legal é que para o cavalo correr você tem que dar um comando de voz. Então ou você tem que gritar... Tem que gritar mesmo. Para ele correr ou então dar algum outro comando para ele entender que ele tem que correr. É muito bacana. Além dessa, nós temos uma experiência chamada Life of Us, que ela é multiplayer. 2 pessoas fazem juntas, cada uma no seu espaço físico, juntos na realidade virtual. Ela passa por toda a evolução do planeta Terra. Então elas começam sendo uma ameba, depois vira um dinossauro, depois um primata. Então além de ser algo interativo, algo de entretenimento, acaba sendo educativo também, é muito bacana. E a partir disso, o legal é que as pessoas elas conseguem se comunicar na realidade virtual. E aí tem todo um programa que ele faz a alteração da voz. Então, assim, a partir do momento que você é uma ameba, sua voz, a pessoa te escuta como... E muda mesmo? Muda totalmente. Então, escuta você como sendo uma ameba falando com ela. E ela consegue ver você sendo uma ameba do lado dela. É muito bacana. E entre diversas outras coisas. Temos o Beat Saber, que é um que está ganhando muita visibilidade nas redes muito sociais. Popular, né? Sim, ele está sendo muito visível nas redes sociais. É um que tem 2 sabres de luz, sendo um azul e um vermelho, e você precisa cortar os cubos seguindo as setas de acordo com o que ela vem. Às vezes para baixo, para o lado, para a direita, para a esquerda. E correspondente à cor do cubo. Tem bastante coisa para se fazer. Santiago, então gostaria de saber agora como que é o funcionamento aqui, né, do centro, se tem idade mínima, os preços e tudo mais, e também só falar para o pessoal que a gente vai colocar na nossa tela também para vocês anotarem. Certo. Bom, nós funcionamos todos os dias, das 10 da manhã às 10 da noite, com possibilidade de fazer aquisição de 2 tipos de passaporte, um de 60 minutos e outro de 30 minutos. Sendo que é um valor de segunda a quinta-feira e outro valor de sexta a domingo. De segunda a quinta-feira para 30 minutos é R$ 34,90, para 60 minutos R$ 59,90. De 30 minutos de sexta a domingo é R$ 49,90 e 60 minutos R$ 69,90. A idade mínima é de 7 anos e precisa ter pelo menos 1,40 m. Entretanto, se for de 1,20 até 1,40 m, a criança ela também pode acessar o espaço desde que entre com um adulto pagante. Pessoal, agora eu vou fazer uma experiência multissensorial no Belief, mas vai ser o Luiz que vai falar um pouquinho mais sobre ela para vocês. Desenvolvida pelo Estúdio Árvore, foi criado para ser uma experiência multissensorial. Tá? Você vai experimentar uma caminhada por dimensões diferentes. Você atravessa alguns portais, você se utiliza de um equipamento. A olhos nus não parece nada, mas no mundo virtual é uma tocha. Você utiliza essa tocha para você iluminar o local. Você acende alguns braseiros, sempre se lembre disso. Então você segue uma folha fluorescente. Beleza, então não esquece de acender os braseiros, viu? Tá bom, não esquece. Então vamos lá, vou me aprontar aqui.
pessoal, então se você vier a São Paulo, não deixe de visitar o shopping Iguatemi JK aqui no Voyager. Eu estou emocionada com toda essa experiência, venha mesmo. Se você quiser conferir um pouquinho mais essa atração que é para todas as idades, que é para toda a família, você pode ir no site que está aqui na nossa tela, voyagervr.com.br. Até a próxima!